eu quero perguntar se você está disposto a caminhar em uma palavra de batalha espiritual. Vamos ler a partir do verso 21, Mateus 15, verso 21. Partindo, Jesus dali foi para as regiões de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos, lançar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém? Podeis sentar, meus amados, por favor. Queridos, nós estamos diante de um texto muito enigmático, literal, claro, mas também teológico. Há algumas questões dentro desse texto que precisam ser explicadas, como a questão da linguagem usada, cachorrinho, pão, migalhas, diante de um texto que fala de algumas realidades, mas também é um texto muito prático e usual do ponto de vista dos dias que nós estamos vivendo. É claro e notório a todos que nós estamos debaixo de uma grande batalha espiritual. Há uma opressão, há uma pressão, há uma guerrilha instaurada de Satanás contra a família, contra a igreja. A guerra está deflagrada em todos os campos, em todos os âmbitos. Estamos percebendo que Apocalipse, capítulo 12, está se cumprindo nos nossos dias. Ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu e ele sabe que tem pouco tempo. Cada vez que nós estamos nos aproximando mais do arrebatamento, nós, a igreja, estamos sentindo essa guerrilha, essa guerra, essa batalha, essa pressão, essa opressão contra as nossas vidas. E um dos trabalhos dessa guerra espiritual é nos cansar, é nos fadigar, é nos deixar cansados. Um dos maus do século 21 é a depressão. É uma morte em vida. É a perda das energias, da força, da vontade de viver. O ânimo está sendo perdido por algumas pessoas. Se eu falasse a geração antiga caminhou 50, 60, 70 anos suportando casamento, filhos, maridos, esposas, rotina, dia a dia, trabalho, etc, etc, etc. E conseguiu ter uma boa velhice. As pessoas de 60, 70, 80 anos não sabem o que é depressão. Hoje, jovens, adolescentes estão ficando depressivos. É notório que nós estamos enfrentando essa guerra e esta batalha. Esse texto mostra com clareza como as coisas acontecem a partir do verso de número 21, quando dá a informação da região da onde a mulher veio.
é a identidade, a nacionalidade dela. Tiro e Sidom. Tiro e Sidom era uma parte de um país que estava ao norte de Israel e era uma região totalmente colocada debaixo de uma opressão espiritual por uma potestade maligna. As potestades malignas, elas tomaram conta do mundo, arregimentaram a sua estrutura diante dos domínios e diante dos poderes dos ares. Por isso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz no maligno significa que o diabo, nosso inimigo, ele conseguiu montar uma estrutura na terra. E essa estrutura influencia diretamente e indiretamente a nossa vida. Algumas pessoas evangélicas negligenciaram a vida espiritual, a batalha espiritual, e passaram a regular a sua vida só no material e só no carnal. E isso é um grande erro, porque nossa vida, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela não é regulada de baixo para cima, ela é regulada de cima para baixo. Ela não é regulada da biologia, do intelecto para a espiritualidade. Ela é regulada da espiritualidade para o intelecto e biologia. A nossa vida é regulada a partir da espiritualidade. E a sociedade, o mundo, está regulando a vida a partir da biologia, do corpo, a partir do intelecto, da razão. As pessoas estão dando mais tempo para cuidar do corpo, estão dando mais tempo para cuidar do intelecto, da razão. Isso não é um erro. O problema é que quando as pessoas tomam muito tempo cuidando do corpo, cuidando do intelecto, elas desconectam da espiritualidade. E é o mundo espiritual que influencia o mundo físico. O ideal é partirmos do espiritual para o carnal. E essas potestades montaram a estrutura assim como está montada em Tiro e Sidom. É uma região totalmente oprimida, é uma região totalmente deflagrada. Geograficamente, a Bíblia chama essa região de habitar nas trevas. Isso está em Isaías. As regiões marítimas de Zebulon, que habita nas trevas, viriam uma grande luz. A luz é a chegada de Jesus. E o cumprimento dessa profecia de Isaías está quando Jesus foi morar em Cafarnaum. E também quando ele vai, como está escrito aqui, para essa região totalmente espiritualizada, totalmente estigmatizada por esta potestade. Você pergunta, como que você vê e enxerga essa potestade em Tiro e Sidom? Algumas razões. Primeiro, a palavra Tiro significa paredão de pedra. A palavra Sidom, aquário de peixe. Por aqui você já vê que a conjugação do nome Tiro e Sidom dá de um cativeiro. Então essa é uma região que não é Israel. É uma região estrangeira. A mulher cananeia, ela é uma estrangeira, não é uma judia. Então ela vive debaixo do Deus da nação de Tiro e Sidom e das influências de Tiro e Sidom. Ela está enfrentando uma guerra. A guerra dessa mulher está dividida em 3 partes. Um ataque ao marido, o ataque à filha e o ataque à sua própria vida. São 3 batalhas que essa mulher vive. Só que essa história, ela não é original. Ela não é a primeira vez que acontece. Ela é recorrente. A maioria das demandas da nossa vida, elas são recorrentes. Sempre houve em algum lugar, sempre houve uma situação anterior. Quando a gente ouve falar de doenças raras, é muito difícil a gente ouvir que é a primeira vez que a gente ouve falar dessa doença. Sempre tem um especialista que diz, já ouvi, já estudei, já fiquei sabendo. Assim como o caso
desta mulher. Não é novo o que ela está passando. Não é novo o que você está passando, o que você está enfrentando. Não é novo esta batalha. O seu problema, por mais íntimo que seja dentro de você, não é novo. Alguém já passou, alguém já enfrentou. E a beleza disso é que as experiências podem, muitas das vezes, nos dar sabedoria para poder viver essas coisas recorrentes. Quando eu digo sobre isso, eu preciso te fazer lembrar da memória de que isso aqui não é a primeira vez. E aonde que está registrado na Bíblia a mesma situação, o mesmo ataque, o mesmo modelo? 1 Reis, capítulo de número 17, diz assim, que havia uma viúva em Serepta, que é de Sidom, a mesma região. E ela estava vivendo uma miséria, a mesma situação que essa mulher está vivendo. E que, posteriormente, o filho da mulher de Serepta morreu. A mesma situação desta mulher cananeia. Vejamos, ambas estão na mesma região. Ambas não têm marido, porque 1 Reis 17 apresenta a mulher como viúva. Em Mateus 15, cadê o marido da mulher cananeia? Você precisa colocar isso em contexto oriental. Porque nesse contexto, uma mulher que tem marido nunca sairia de casa gritando pela rua, ainda mais chamando a atenção de um outro homem. Quando você lê isso no Novo Testamento, de mulheres tomando esta atitude, mulher cananeia, mulher do fluxo de sangue, é um ato de desespero total. É o tudo ou nada. Sair na rua gritando ou tocando num homem, como nós vimos na Bíblia. Quando você lê sobre a filha de Jairo estava doente, só que não foi a mãe da criança que foi atrás de Jesus. Foi o pai da criança. Foi Jairo que foi atrás de Jesus. Porque, nesse caso, a mãe ficou com a criança. Quando você vê essa mulher sozinha, me surge uma pergunta. Cadê o marido desta mulher? Provavelmente ela é uma viúva, assim como a viúva de Serepta. Então vejamos, há 4 séculos atrás, nós temos a mesma região. Há 4 séculos atrás, nós temos o mesmo ataque. Há 4 séculos atrás, nós temos a mesma miséria. Há 4 séculos atrás, nós temos o mesmo ataque à jovem. Porque o filho da viúva de Serepta morre e provavelmente a filha da mulher cananeia vai morrer. É uma situação onde essas duas mulheres estão enfrentando esta batalha espiritual. A batalha espiritual dos nossos dias, ela mudou, mas ela tem a mesma forma de ataque. Por quê? Porque são 3 coisas que o Espírito está atacando. Primeiro, nós não vemos os maridos. Segundo, nós estamos vendo o ataque às filhas ou filho. Terceiro, nós estamos vendo o ataque à pessoa. 3 dimensões da batalha. O marido significa o hoje, o presente da mulher. Não é o presente gift, dom, é o presente, dias atuais. Casamento é presente, o marido é presente, a esposa é presente. Filho é futuro, é projeção para o amanhã. Ninguém que tem um filho pensando no hoje. Nós projetamos a vida do nosso filho para amanhã. E nós nos incluímos na projeção do amanhã. Então, filho é futuro. Marido ou esposa é presente. A viúva de Serepta perdeu o presente. Isso está claro no texto. Porque quando Elias chega, ela diz assim: vou comer para morrer. Vou comer para morrer. Então ela perdeu o presente. E o filho, que representa o futuro dela,
depois vai ser atacado e vai ser morto. Então também há um ataque no futuro da viúva de Sarepta. Quando você vai para Mateus, é a mesma região e é a mesma mulher, ou seja, é uma mulher, uma outra mulher, mas no contexto genérico, uma mesma mulher, sem marido, com a filha doente. A filha vai morrer. A filha está miseravelmente. Então nós temos as três dimensões de um ataque, de uma batalha. É em nós, é no presente e é no futuro. Nós comandamos o nosso presente, nós projetamos o nosso futuro. Ninguém pode determinar sobre o seu presente senão você mesmo. Ninguém pode determinar sobre o seu futuro senão você mesmo. Então, nós somos o começo da nossa história e nós também somos o final da nossa história. Então, tudo que está em nós, se nós formos atacados, o que está em nós sofre um impacto. Se nós morrermos, o que está em nós morre por partes. Dou um exemplo. Se você tem um filho e você morreu parte do teu filho em você. Isso chama-se herança, isso chama-se memória. Resumindo por causa do tempo, o diabo descobriu que ao invés dele atacar estruturas somente, ele precisa atacar pessoas. E atacar pessoas não é tão fácil para o diabo como se pensa. É mais fácil ele atacar estruturas, atacar a sociedade, atacar a escola, atacar os meios de comunicação, atacar etc, etc, influência. Agora, atacar a pessoa diretamente não é tão fácil, mas ele descobriu como fazer. Por isso que as épocas começaram a mudar. O que a gente não via antigamente, a gente passou a ver hoje. Sequestro é algo do século XX. Abuso sexual é algo recorrente no século XX. Depressão é algo recorrente do século XX. A maioria e etc, de problemas psicológicos foi a partir do século XX. Porque no século 17, 16, 15, 14, 18, 19, o inimigo tinha uma forma e uma estratégia de trabalhar. Porém, ele precisou se atualizar. O problema é que muitas das vezes nós não nos atualizamos. Vivemos a vida atualizando só o biológico, só o psicológico. Mas o espiritual nós muitas das vezes não atentamos. Quer ver uma coisa? Está num culto como este. Este é um culto que eu já estou apelando para que seja um culto de batalha espiritual. Então você não pode estar neste culto desligado, desconectado, pensando já que horas vai acabar, precisa ir embora. Porque quando a gente começa a mexer no mundo espiritual, o mundo espiritual cria uma represália. E quem está descoberto pode ser atingido. Então, quando nós nos reunimos em nome do Senhor para falar da palavra, e quando esta palavra vem para mexer no mundo espiritual, é necessário nós termos uma mentalidade espiritual. E eu vou falar uma coisa para os senhores e senhoras. Eu quero terminar esta palavra, e pode até parecer um discurso meio brando, mas a força não está no grito nem no berro, está na ênfase que eu vou dar. As estruturas do diabo serão abaladas por aquilo que Deus tem e quer fazer na nossa vida. E o mundo espiritual armou e criou a sua estrutura como criou aqui. Está atacando as pessoas como atacou essas duas mulheres. Está atacando pais, mães, maridos, esposas, filhos, como atacou essas duas mulheres. Essas duas mulheres viviam numa zona deflagrada. Olha para cá. Todos nós estamos debaixo desta estrutura espiritual maligna. Os principados governam países. Os domínios governam territórios. As potestades governam regiões. As regiões são demandadas por espíritos malignos.
espíritos que atuam nas rodovias, nas esquinas, nas matas virgens, nos cemitérios, nos botequins, nos bares, nas boates, nas escolas, nos hospitais, nos bancos, etc, etc, etc. Então, por onde nós vamos andando, nós vamos passando por esta influência. Esta influência vem para tentar nos afetar com dados inflamados ou tentar entrar na nossa realidade quando nós damos legalidade. Quando nós damos legalidade pessoal, é a velha história da maçã podre que estraga todo o resto. Um marido contaminado contamina toda a casa. Uma esposa contaminada contamina toda a casa. Um filho contaminado contamina toda a casa. Uma pessoa doente adoece com quem ela tem contato. Quem ministra no altar influencia quem está sendo ministrado. Quando o inimigo consegue montar esta estrutura, nós começamos a correr perigo. Veja como é uma verdade no que eu estou lhe falando. Só há uma estrutura que é a parte disso, mas que a gente não consegue às vezes entender e a gente acaba desfazendo essa estrutura. Chego lá. Veja a verdade. Quando nós nos reunimos, veja como são as coisas. Nós somos dependentes do óleo de alegria que há no outro. Então, quem ministra, ministra sobre as pessoas. E as pessoas são influenciadas pela pessoa que está ministrando. Só que Deus, já sabendo disso, Deus separou uma estrutura para ser só dele. Porque o culto é racional entre nós. Mas há uma estrutura que não passa no nosso plano, é exclusiva de Deus. Você pergunta, qual? A adoração. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É pessoal. A única forma e a única maneira que você não precisa de nada nem de ninguém para adorar é quando você entra nessa comunhão. Para ser ministrado, para ser ensinado, para ser influenciado, para que a unção reparta, para que você seja liberto, para que haja uma palavra de conselho, de comando, dependemos dessa estrutura e desta dimensão. Agora pensa, a influência que está no culto de hoje, cada pessoa passou por um problema, cada pessoa está enfrentando uma guerra, cada pessoa está vivendo uma situação, cada pessoa está passando por algo, por alguma coisa, chegou aqui e não conseguiu desligar disso e conectar no trono. Pensa como o culto sofre esta influência dessa nebulosa que toma conta do culto. Por isso que nós às vezes apelamos para a adoração sem perceber. Irmãos, vamos adorar. Está todo mundo calado, todo mundo triste. Vamos adorar, porque até nisso a gente entende que a adoração é individual. Mas a ministração, o contato, a atmosfera, ela precisa ser coletiva. Aqui o diabo começa a ganhar campo nesta guerra. Porque se ele afeta um, ele consegue afetar todos. Se ele afeta todos, ele consegue afetar um. Veja que nós somos individuais e coletivistas. Se ele consegue afetar um marido, ele afetou a esposa. Se ele consegue afetar a esposa, ele afetou o marido. Se ele consegue afetar o pai ou a mãe, ele afetou a família. Consequência, afetou os filhos. Essa mulher, ela estava com um problema na filha, mas afetou ela, porque filho é o nosso ponto fraco. Ponto fraco. Todos nós temos o nosso ponto fraco. Para alguns o ponto fraco é o sentimental. Para outros o ponto fraco é o emocional. Para outros o ponto fraco é o familiar. Para outros o ponto fraco é mais íntimo. Para outros o ponto fraco é o coletivo, é o relacionamento. Cada um de nós tem o nosso ponto fraco. O inimigo sabe como minar a nossa estratégia de guerra, mexendo no nosso ponto fraco. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das estratégias de luta é essa aqui. Ou você aguenta apanhar, ou você saiba bater. Não adianta só bater, você tem que saber bater. As duas estratégias de guerra, ou você aguenta apanhar, ou você saiba bater. E o inimigo sabe bater. Ele bate muitas das vezes no nosso ponto
ponto fraco. E quando nós somos atingidos no ponto fraco? Porque esta mulher, ela estava com a filha miseravelmente endemoniada. Filho, quer ver uma coisa? Levante a mão quem é pai, quem é mãe. Quem é pai, quem é mãe sabe que o filho é o nosso ponto fraco. Briga com a gente, mexe com a gente, xinga a gente, empurra a gente, bate a gente, faz o que quiser com a gente, mas não mexe com os nossos filhos. Nossos filhos são os nossos pontos fracos. E o inimigo descobriu que se bater no seu ponto fraco, você se arrasta, você vem se arrastando pelo meio do caminho, você vem suspirando, você vem cansado, você vem fadigado. E muitas das vezes nós chegamos para o culto e nós vamos enfrentar uma guerra, porque o culto é uma guerra. Nós vamos guerrear uma guerra e às vezes nós estamos vazando sangue, nós estamos feridos, nós estamos machucados, nós sentamos no banco e a verdade que a gente quer é o seguinte: ou você aí que vai falar, você aí que vai orar, tira tudo que você tem e passa para mim, porque eu estou tão cansado e essa noite eu vim só receber. Quando na verdade Deus está nos chamando para uma guerra pessoal, porque esta mulher está enfrentando uma guerra dentro da casa dela, e ela saiu por ela mesma para brigar pela casa dela mesmo. Guerra total entre ela e um ser que não se cansa. Olha para cá. Uma das maiores estratégias do inimigo é te fazer cansar. Quando você cansa, você não ora. Quando você está cansado, você não lê a Bíblia. Quando você está cansado, você fica distraído. Quando você está cansado, você só tem vontade de ser carregado por alguém ou pelas pessoas. O problema é que muita gente que está me ouvindo aqui já passou da fase de ser carregado. Você tem que carregar alguém. Então você não pode se dar o luxo de estar cansado ou de se cansar. Porque você é a coluna da tua casa, a coluna da tua família. E coluna não presta para estar jogada no chão ou deitada. A coluna só presta para estar de pé. Eu sei que cansa tentar ser forte o tempo todo. Estar com um sorriso no rosto o tempo todo. Estar passando o ar de que está tudo bem o tempo todo. Eu sei que cansa. Muitas das vezes a gente não consegue disfarçar a nossa insatisfação, porque nós estamos tão cansados da rotina e todo dia é a mesma coisa. Coisas que a gente fala muitas das vezes na esfera material, mas a influência é espiritual. E muitas das vezes essa influência espiritual nós negligenciamos ela porque a gente não vê, a gente não toca, a gente não pega. Então a gente prefere não mais espiritualizar, porque até isso tiraram da gente. Não espiritualiza as coisas não, irmão. Nem tudo pode ser espiritualizado. Eu quero quebrar esta palavra. Mentira. Tudo tem que ser espiritualizado, de uma forma ou de outra. O que não pode é banalizar a espiritualidade, assim como não se pode banalizar a carnalidade ou a materialidade, como muitas pessoas estão banalizando um extremo ao outro. Se a nossa vida é influenciada pelo mundo espiritual, então tudo tem que ser espiritualizado. Agora ouça, a realidade de você estar sentado aí está refletindo o mundo espiritual. Não pense você que você está sentado aí simplesmente pelo mundo físico. A influência espiritual da tua vida te trouxe no culto de hoje. Você pode estar cansado, pode estar fadigado, mas se você conseguiu chegar era porque algo da parte de Deus espiritual moveu em você. Então há um reflexo espiritual sobre nós, isso é verdade. Só que se o diabo conseguir nos cansar, tirar a nossa motivação, tirar o nosso ânimo, ele já começou a ganhar terreno. E uma das coisas que a gente não pode dar para o diabo é terreno, porque a Bíblia diz: não dê lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo. Não é você falar as coisas do diabo somente, é você dar a sua mente para ele, é você dar a tua cama para ele, teu travesseiro para ele, teu coração para ele, teu carro para ele, tua casa para ele, teu trabalho para ele, tua influência, a sua realidade para ele. Não dê lugar para ele, porque ele só pode ser legal se você der legalidade
para ele. Só que às vezes a influência é tão forte, a influência espiritual é tão forte que a gente não dorme. Agora ouça, quando você não dormir, ouça o que eu vou lhe falar, isso significa sinal de atividade espiritual desregulada sobre a sua vida, porque o sono é uma bênção da parte de Deus. Crente tem que deitar e dormir, crente não pode virar para um lado, virar para o outro, virar para o outro, virar para o lado. Crente não pode passar uma noite agitada. Se isso acontecer, te convido a você dobrar o seu joelho, a você entrar na intercessão de guerra, porque há uma influência espiritual sobre a tua vida ou sobre a tua casa. Nós estamos sobre as influências espirituais da música, da televisão, da mídia, dos comportamentos. Nós estamos sobre a influência espiritual das coisas e das situações. Tudo nos influencia espiritualmente. Esta mulher estava com a filha miseravelmente endemoniada. Mas quando você lê a história dela, e ela está sofrendo este ataque, ela não está deitada na cama, depressiva, angustiada, dizendo, quem pode me ajudar? Ela levantou e foi guerrear a guerra dela. Tome a mão de quem está do seu lado, com educação, com gentileza, e diga para esta pessoa, você tem que guerrear as suas guerras. Você tem que guerrear as suas guerras. A guerra é sua, a casa é sua, a filha é sua, o filho é seu, a emoção é sua, o sentimento é seu, é a tua herança, é o que Deus deu para você, é o que Deus permitiu chegar nas tuas mãos. O pastor vai orar, eu vou orar, o pastor vai ministrar, eu vou ministrar, a pastora vai orar, a pastora vai ministrar, os obreiros vão orar, os obreiros vão ministrar, mas você não pode se contentar com a minha ou com a oração do pastor. Você tem que ter a sua intimidade pessoal com Deus todo dia, toda hora. Vida espiritual não é aquela que você vive somente de ceia e santa ceia. Vida espiritual não é aquela que você vive de congresso em congresso. Vida espiritual não é aquela que você vive de culto em culto. Vida espiritual já está dizendo é vida. É das 6 da manhã às 6 da manhã, 24 horas por dia. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Por que eu não devo cessar a oração? A oração me conecta ao mundo espiritual. A oração me deixa mais sensível. A oração abre o mundo e move o mundo espiritual. Nós estamos vivendo um tempo em que os guerreiros e as guerreiras de Deus deixaram as armas jogadas no chão. É como o Salmo que diz, penduraram as harpas no salgueiro e perderam a vontade de cantar, e o que tem na vida é só lamentação e lamúria. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão vivendo as suas guerras tão íntimas e tão pessoais, que elas estão desistindo da luta, estão com uma música que o cantor já canta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas eu te convido a olhar para a história desta mulher, porque a realidade que ela estava vivendo, ela não se deixou levar. A vida que ela estava vivendo não se deixou levar. Ela não aceitou aquilo. E aonde está a virada dela? Não está num profeta que foi visitar ela, não está numa revelação, não está numa profecia, não está numa campanha, está em se levantar e traçar um alvo. E qual era o alvo? Ir até Jesus, caminhar até Ele. E ela veio debaixo de guerra, vivendo uma guerra, estando em guerra. Eu queria que tu apertasse a mão desta pessoa que está do seu lado e falasse para esta pessoa, esta noite eu vou entrar na guerra, eu vou guerrear esta guerra. Eu convido os pastores, eu convido as esposas de pastores, eu convido os músicos, eu convido um pai, eu convido
uma mãe, eu convido um homem, eu convido uma mulher a se levantar esta noite, a colocar a armadura de Deus, a se revestir do capacete, da coraça, a preparar os seus pés no evangelho da paz, a sacar a sua espada do Espírito e declarar mais uma vez que não há bandeira branca para Satanás, não há bandeira branca para o inimigo, porque se é o cansaço ou a motivação que está me fazendo recuar, o Espírito de Deus te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Mulher de Deus, é tempo da senhora voltar novamente para o jejum, é tempo da senhora voltar novamente para a oração. Homem de Deus, é tempo de você voltar a ajoelhar no banheiro do teu emprego na hora do teu almoço. É hora de você voltar aos teus propósitos, é hora de você voltar novamente a encarar a realidade espiritual pela qual você tem responsabilidade. E eu sinto o clamor do Espírito Santo quando Cristo diz à igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que tu deixaste as tuas primeiras obras. Deus está protestando porque tem muitos guerreiros e guerreiras que pararam na caminhada, desistiram na caminhada, porque erraram, porque fracassaram, porque tem complexo de inferioridade, complexo de rejeição. Ninguém me aceita, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me enxerga, eu sou o último, eu sou um verme. Você não é nada disso. Você é alguém que Deus separou estrategicamente no meio da tua família, estrategicamente no meio da tua casa. Poderia ter sido teu tio, poderia ter sido tua tia, poderia ter sido teu primo, poderia ter sido tua prima, poderia ter sido teu irmão, mas foi você que Deus ungiu com óleo de alegria. E eu vou falar uma coisa para ti esta noite: eu vou guerrear, eu vou entrar na guerra. Eu estou irado com essa estrutura que o diabo montou para quebrar a família, falir família, destruir família. E quando mexe na família, mexe no nosso sentimento, no nosso coração, na nossa alegria, na nossa motivação. Mas maior é Deus na minha chamada, maior é Deus na minha vida. A filha é o ponto fraco, o filho é o ponto fraco. O diabo golpeia o nosso ponto fraco, ele mexe no nosso ponto fraco, que às vezes a gente tem vergonha até de orar, a gente tem vergonha até de dar glória, a gente fica até com medo de se expor na igreja, porque ele vai nos acusar, ele vai dizer que a gente não merece estar aqui, que a gente não merece clamar, que a gente não merece chamar a atenção dele. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: se o diabo é mestre em golpear no nosso ponto fraco, Jesus Cristo é mestre em ressuscitar o nosso ponto forte. Tome a mão de quem está do seu lado, olha para essa pessoa. Tu tem ponto fraco, mas tu também tem um ponto forte. Quem é o teu ponto forte? Jesus Cristo de Nazaré, o Deus da tua chamada, o Deus da tua convicção, o Deus da tua esperança, o Deus da tua fé, o Deus da tua promessa, o Deus do teu dom, o Deus do teu talento. Nada está acabado, nada está acabado dentro de você. O Espírito vai voltar a borbulhar, o Espírito vai voltar a ferver, o Espírito vai voltar a te chamar, o Espírito vai voltar a te tocar, o Espírito vai te ungir, o Espírito vai te levantar, o Espírito vai te motivar, o Espírito vai te armar, o Espírito vai te empurrar. Se o diabo pensa que nós íamos ficar trancafiados dentro de casa, vendo a filha ou o filho morrer, ele vai ter que recuar, porque eu vou na direção de Jesus Cristo clamar pelo meu.
Quando a mulher veio para a guerra, eu queria que você desse um high five. O que é um high five? High five, high five. Dá um high five em quem está do lado. Diz para esta pessoa: eu vou entrar nessa guerra. Eu vou guerrear esta guerra. Eu vou vencer esta guerra. Quem está comigo nesta palavra? Quem acredita nesta palavra? Quem crê nesta palavra, levante a tua mão e receba. Se você crê que a guerra é tua, ouça o que eu vou lhe dizer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares, ainda que as águas ajudem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus vivo, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajuntará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, levantaram a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, a desolação que tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, Ele faz cessar a guerra. E eu vim declarar esta noite que essa guerra vai acabar, essa guerra vai cessar. Deus vai amarrar o valente, vai manietar o valente, vai despedaçar o valente. Quem acredita, Ele vai cessar. A mulher veio para a guerra, e como ela veio para a guerra, ela veio gritando. Ela veio gritando. Os discípulos disseram assim: manda ela embora. Ela está gritando, está escandalizando. Deixa eu fazer só uma pergunta para você: para que gritar? Para que gritar? Deus não é surdo, Jesus não é surdo. Para que você vem gritando desse jeito? Para que está gritando tanto? Cala a boca. Inclusive, manda ela embora, porque vem gritando. Por que grita, se Deus não é surdo? Deixa eu lhe falar uma coisa. Há algumas armas que a gente pode usar numa guerra. Armas sofisticadas, armas que precisam de habilidades, armas que se precisa de perícia. Mas há uma arma numa guerra que qualquer pessoa pode usar. Não precisa ter entendimento bélico nem estratégia para usar, que é o grito. O grito é uma arma de guerra que somente espirituais entendem. Não adianta que Engomadinho não entende, Mauricinho não entende, Patricinha não entende, Riquinho não entende, entendedor de teologia não entende. Quem entende, quem é espiritual, entende. E como é que eu recebo e aceito isso? É simples. Vou te mostrar uma das guerras vencidas com uma arma simples. Como é que foi? Eu quero que vocês dê 6 voltas na cidade. Dá 6 voltas na cidade em silêncio. E no último dia vocês vão dar 7 voltas. E na última volta vocês vão gritar. Vocês vão gritar. Grita. Toca a buzina, que as muralhas vão cair. Você sabe que eu descobri que o diabo adora o nosso silêncio. Ele sabe que quando a gente abre a boca aqui, Deus fica de pé lá. Ele adora o nosso silêncio. Tem gente que faz o jogo do diabo. Tem gente que adora fazer o jogo do diabo. Se tranca, se fecha. Tem gente que adora fazer o jogo do diabo. Se deprime, se joga dentro do caixão e diz: está tudo acabado, está destruído. Se o Senhor quiser, o Senhor desça daí, faça alguma coisa por mim. Você vai morrer, vão te enterrar,
porque esta noite é você que tem que gritar, é você que tem que tomar uma atitude. E você quer saber uma verdade? Se tratando da minha vida, eu grito mesmo. Se tratando da minha casa, eu grito mesmo. Se tratando do meu ministério, grito mesmo. Se tratando das minhas filhas, grito mesmo. Se tratando do meu marido, grito mesmo. Eu grito porque ninguém sabe a guerra que eu passo, ninguém sabe o que eu vivo, e ninguém pode mandar na minha vida. Se você não quer ouvir o meu grito, tapa o ouvido, porque eu vou gritar mais ainda. Cala a boca. E quanto mais o cego gritava, sabe de uma coisa, igreja? Eu não sei se vocês me acompanham, mas esta noite é uma noite tão profética que nós não vamos ganhar esta guerra usando de teologia, dobrando o joelho no chão. Nós não vamos ganhar essa guerra com água de Israel, com sal grosso, nem com fitinha. Nós vamos ganhar essa guerra no grito. É no grito. A mulher veio gritando. High five. Dá um high five. High five, pastor. Dá um high five, um high five. Dá um high five. Diz para essa pessoa: tô vivo, hein? Tô viva, hein? Tô vivo. E qual é o sinal de vida? É fazer barulho. Qual é o sinal de vida? É fazer barulho. Qual é o sinal de morte? É silêncio. Qual é o sinal de vida? É fazer barulho. A mulher veio gritando. Não lhe respondeu palavra. A mulher chegou e adorou, dizendo: socorre. Aleluia, socorre. Meu Deus, aleluia. Me socorre. Meu Deus, aleluia. Por que você quer socorrer? Porque a minha filha está no inferno. Aleluia. Minha filha está no inferno. A minha filha está no inferno. Minha casa é o inferno. Eu estou no inferno. Socorre. Eu vou repetir porque eu fico emocionado. Deixa eu falar de novo. A mulher chegou e disse para Jesus: minha filha está no inferno. Minha casa é o inferno. Eu estou no inferno. Tem horas que a gente vive os infernos, que não são tempestades. Eu não estou falando de tempestades. É muito comum a gente pregar sobre tempestades, sobre o vento vai acalmar. É muito comum a gente falar: você vai atravessar esse deserto. Mas tem hora que as pessoas estão realmente vivendo o inferno. Passaram dos ventos, passaram dos desertos. A situação se agravou tanto que o diabo conseguiu colocar um inferno dentro da casa dele, da casa dela. A mulher disse: minha filha está no inferno, miseravelmente endemoniada. A segunda coisa que eu vejo é que ela diz que a filha vive no inferno. E a filha está na casa dela. Então, se a filha vive no inferno, a casa é um inferno. Se a casa é um inferno, ela estava no inferno. E se ela estava no inferno e está falando com Jesus, significa que o inferno não conseguiu matar ela. Então ela é uma sobrevivente do inferno. Dá um high five número 3. Diga para essa pessoa: eu prefiro ser um sobrevivente do que um simples vencedor. Eu não sei se você tem paladar para ouvir o que eu vou lhe falar, mas a história de Davi, a beleza da história de Davi, não está em matar um gigante, porque só aconteceu uma vez, rodou uma funda e acertou uma pedra. A beleza da história de Davi está aqui, ó. Sempre que vinha um urso, sempre que vinha um leão, o Senhor está falando é com sobrevivente. E ninguém melhor do que um sobrevivente.
para ter autoridade sobre aquilo que ele sobreviveu. Você sabe de uma coisa? Deus vai te fazer sobreviver a este inferno. E quando você encontrar alguém passando pelo mesmo inferno, você vai dar um sorriso de canto de boca. E o sorriso de canto de boca é: eu sobrevivi, tu vai sobreviver também. Tem situações que a gente não entende, o porquê que a gente vai para um leito, o porquê que as coisas quebram, o porquê que nós ficamos doentes, o porquê que algumas coisas se abatem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É um verdadeiro inferno. Você não tem paz, você não tem alegria, você não saboreia mais o pão, não saboreia mais o café, você fica louco para quem está dentro de casa sair, ou quando você está fora, você fica desejando para não entrar em casa. É uma guerra, é um inferno. Só que quando tudo isso passa, você senta numa cadeira e alguém vem falar com você e você vê como se fosse um flashback da tua vida. A pessoa vem dizer assim: estou com um problema assim, estou com um problema assado, estou passando por isso, estou passando por aquilo, e a pessoa coloca a mão assim na testa e diz assim: eu não vou aguentar, eu não estou aguentando. Isso é coisa geralmente de quem é líder, de quem tem uma chamada. A gente dá um risinho de canto de boca, como quem diz assim: muito enganado, meu filho, tu está muito enganada, minha filha. E a pessoa olha e diz: mas como que você pode ouvir essa história terrível e continuar com esse sorriso na cara? É porque eu sou testemunha viva de que o inferno que tu está passando não me consumiu, porque eu renasci da labareda, eu saí do meio do inferno, eu sobrevivi a ele, eu sobrevivi ao inferno. Eu vou te falar por quê. E se você é pentecostal, cuidado para não bater com a cabeça no teto. É que a labareda de fogo estava mais quente dentro de mim do que o inferno. O espírito estava mais forte aqui dentro, porque sempre que a labareda pegava, eu conseguia me levantar, me recompor, me arrumar, ir para a igreja e ainda ficar de pé para dar glória ao nome daquele que me amou, daquele que me chamou. Levante a tua mão nesta noite, sobrevivente. Abra a tua boca, sobrevivente. Dá o teu grito, sobrevivente. Grita, sobrevivente. Grita, sobrevivente de um inferno. O inferno não vai acabar contigo, pelo contrário, você vai endemonizar o inferno, porque ele achou que esse inferno dentro da tua casa ia te fazer parar, mas maior é a labareda do fogo da casa de Deus para te sustentar. Pegue na mão de quem está do teu lado. Se tiver gelado é porque morreu, se tiver quente é porque está vivo. Levante a mão dele, a mão dela para cima. Olha para ele e olha para ela e diz: sobrevivente, sobrevivente, sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. Eu sou me respeita. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou um sobrevivente. Eu sobrevivi. Eu atravessei, porque a Bíblia diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Faltou o glória número 1. José foi jogado na cisterna, de lá saiu. Faltou o glória número 2. Daniel foi jogado na cova dos leões, de lá saiu. Faltou o glória número 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha, de lá saíram. Faltou o glória número 4. E para humilhar Satanás, Jesus Cristo foi colocado no túmulo, e ao terceiro dia, de lá saiu o glória número...
história de um sobrevivente. Eu vou ler a história de um sobrevivente. Sabemos que em todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, estes também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou, a estes glorificou. Porque que diremos estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, sobrevivi a ela. A angústia, sobrevivi a ela. A perseguição, sobrevivi a ela. A fome, sobrevivi a ela. A nudez, sobrevivi a ela. O perigo, sobrevivi a ela. A espada, sobrevivi a ela. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura vai me separar da vida que há em Cristo Jesus, que me amou. Eu sou um sobrevivente, eu sobrevivi. Eu vou escrever um livro, eu vou registrar na memória. Alguém vai ler, vai se edificar, porque eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu sobrevivi. Fica de pé que eu quero orar com você. Dê as mãos aí, vamos orar, dê as mãos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Só quem é sobrevivente até hoje. Vamos adorar a Deus. 25 segundos, vamos lá? Vamos lá, fecha os olhos. Aqui no altar, na nave da igreja, fecha os olhos. Vamos adorar a Deus. A mulher chegou adorando. Vamos adorar? Não adianta. Quem tem, tem. Quem é. Quem pode, pode. Quem é adorador, adora. Vamos lá, 25 segundos, vai. 24, 23, 22, 21. Os últimos 20 segundos. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Fecha os olhos. Os últimos 10 segundos, guerreiro. Cadê você, guerreiro? Cadê você, guerreira? Aonde está você, guerreiro? Aonde está você, guerreira? Ainda tem azeite na lamparina. Ainda tem um restinho de força aí para gritar. Levante a tua voz. Usa esse fôlego. Abre a tua boca, sobrevivente. Lutando contra Satanás. Lutando contra demônios. Lutando contra infernos. Lutando contra potestades. Lutando contra as tribulações. Lutando contra a fome, contra a nudez, contra a espada, contra o perigo. Você é mais do que vencedor. Eu vou marchar, eu vou dar lugar. O varão me convida esta noite. O varão está caminhando na casa. O varão está passando aqui. O varão está passando aí. O renovo de Deus desce como nuvem. O renovo de Deus desce como fumaça. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar saúde. Guerreiro, guerreira, não
não pode entrar na guerra doente, não pode entrar na guerra enfermo. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar saúde. Olha o renovo, 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 quero o renovo, sinto o renovo, pego o renovo, eu tenho o renovo, olha 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 o renovo. Satanás e o inferno está recuando, porque o exército está marchando. Joga lá em cima, levante a mão agora, os últimos 10 segundos. Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspides, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, por conhecer o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui vai a profecia. E desde aquela hora a filha ficou sã, e desde aquela hora a filha ficou sã. Assim me ordena Deus dizer que esta hora do dia de hoje algo aconteceu na tua casa, que você contará o testemunho por ter vencido mais uma guerra.
Aleluia. 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 Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Só quem foi impactado por essa palavra, levante a mão e diga: obrigado, Jesus. Agora Ele merece dar a melhor salva de palmas que você puder dar a Ele, porque essa noite Ele nos presenteou com uma palavra que veio diretamente do teu trono para o meu e para o teu coração, soldado. Levanta, soldado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre tive, tenho e terei um respeito gigantesco pela vida do pastor Leandro Sozzi. E Deus sempre usa ele numa proporção que é sempre maior, é sempre porção dobrada. E essa noite nós somos presenteados por parte de Deus pela vida do homem de Deus. Mas eu preciso perguntar, quem gostaria que o pastor Leandro Sozzi voltaria nessa casa para nos abençoar? Diga amém. Olha para quem está perto de você e diga: essa palavra você precisa levar até a eternidade. Diga: porque ela vai te sustentar até lá. Quem acredita nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Meus amados, que palavra, que palavra, que palavra, que palavra. A minha vontade era estender de culto para vigília, de vigília para consagração, de consagração para dia com Deus, e continuar ouvindo, porque coisa boa é ouvir a santa e genuína palavra do Senhor. E essa noite foi maravilhosa.